Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos ver racionalização de denominadores, um tema visto geralmente no nono ano do ensino fundamental. Vem comigo. Então em que consiste fazer a racionalização de denominadores? Nós temos que fazer o seguinte, o denominador, que é um denominador, um número irracional, nós temos que transformar esse número irracional em um número racional. Ou seja, existe uma técnica, que é essa técnica é a racionalização de denominadores, para que isso aconteça. Então vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos aqui um número irracional do denominador, que é a raiz de 2. Isso a gente não pode deixar. Sempre que tiver um número irracional no denominador, nós temos que fazer a racionalização dele. Como que é feito isso? Para a gente manter a fração com o mesmo valor, nós temos que fazer ou multiplicar ou dividir a fração numerador e denominador pelo mesmo número. Aqui no caso nós vamos fazer uma multiplicação, ou seja, vou multiplicar numerador por raiz de 2 e denominador também por raiz de 2. Quando você faz isso, nós vamos ter o seguinte, 4 vezes raiz de 2 é 4 raiz de 2, e aqui embaixo raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado ou raiz de 4, o que você preferir. Então aqui eu posso cancelar. Então fica 4 raiz de 2 sobre, aqui cancela, 2. Aqui dá para simplificar, né? Então vai ficar 2 raiz de 2 aqui, ó. Cancelou, aqui ficou 2. Então a resposta 2 raiz de 2. Percebo que o denominador não é mais um denominador irracional, que o denominador no caso é 1, né? Não é mais irracional, e sim racional. Então vamos ver uma situação, um problema envolvendo essa racionalização de denominadores. Então nós temos a área de um triângulo, ela é igual a 15 centímetros quadrados, e a base, tá aqui também essa informação, é de 2 raiz de 5 centímetros. E a gente está procurando a altura. Qual o valor da altura? A gente sabe que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então a gente vai fazer essa substituição. 15, que é a área, é a base, tá o valor ali também, 2 raiz de 5, vezes a altura dividido por 2. Então a gente faz aqui, ó, posso fazer a multiplicação cruzada, fica 2 raiz de 5h é igual a 30. Então nós temos aqui, ó, h é igual a 30 sobre 2 raiz de 5. Perceba que o nosso denominador é um denominador irracional. Logo, nós temos que fazer a racionalização. Então, eu vou fazer aqui, ó, multiplicar por raiz de 5, como nós vimos anteriormente. Então, multiplicando por raiz de 5, numerador e denominador, nós vamos ter 30 raiz de 5 sobre 2, que multiplica raiz de 5 ao quadrado. Então aqui a gente cancela, né? A raiz quadrada, por isso que o índice vocês sabem que é 2. 2 com 2 cancelou, ou seja, fica 30 raiz de 5 sobre 2 vezes 5, que é 10. Dá para a gente simplificar um pouquinho mais, né? Porque o 30 com 10 aqui, ó, 30 dividido por 10, a gente sabe que é 3. Então a altura desse triângulo é de 3, vou cancelar, 3 e 1. Então fica 3 raiz de 5 centímetros. Então, vamos aqui, pessoal, então apresentar mais um exemplo. Agora perceba que o denominador é uma raiz cúbica. Então, como a gente estava fazendo anteriormente, ó, se a gente tentar multiplicar pela raiz cúbica de 2, numerador e denominador, não vai haver o cancelamento, porque ó, 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado, e aqui é raiz cúbica. Então, a gente não vai conseguir cancelar o denominador. Mas é um detalhe apenas, a gente pode fazer o seguinte, ó, multiplicar então para ficar o expoente com o índice o mesmo valor, a gente multiplica aqui para a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Porque quando a gente multiplica pela raiz cúbica de 2 ao quadrado, ó, lá em cima vai ficar 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado, e aqui embaixo fica raiz cúbica, bases iguais, somos expoentes, ó, de 2 ao cubo. E aí a gente consegue fazer o cancelamento. Então fica 2 raiz cúbica de 4, que é 2 ao quadrado, sobre 2. Eu posso cancelar o 2 com 2. Então fica raiz cúbica
de 4. Beleza? Outro exemplo agora um outro tipo, né, com denominadores agora havendo uma soma ou uma subtração no denominador. Quando isso acontece, a gente tem que lembrar dos produtos notáveis. Então, nós temos a mais b, que multiplica a menos b, isso é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho o denominador irracional, né? Então, a gente tem que fazer a racionalização. Então, nós temos do tipo a mais b. E aí, a gente vai multiplicar, então, por um valor a menos b. Então, vou multiplicar por raiz de 11 menos raiz de 5. Então, numerador e denominador pelo mesmo número. Então, aqui, ó, a menos b. Então, isso vai ficar 6, que multiplica raiz de 11 menos raiz de 5. E o denominador vai ficar, olha lá, a ao quadrado. A ao quadrado é a raiz de 11 ao quadrado menos b ao quadrado, que é a raiz de 5 ao quadrado. Então, aqui nós temos 6, que multiplica a raiz de 11 menos a raiz de 5. E o denominador, ó, cancela, porque são operações inversas, radiciação e potenciação, e o valor do expoente com o índice é o mesmo. Então, nós temos aqui, ó, 11 menos 5, que é 6. Aí a gente cancela o 6 com 6, porque aqui está multiplicando. Então, a resposta é raiz de 11 menos raiz de 5, ou seja, a gente conseguiu fazer a racionalização. Então, aqui, pessoal, percebe que eu tenho uma subtração no denominador e o denominador também é irracional. Então, nós temos aqui do tipo a menos b. Mas aqui a ordem dos fatores, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou multiplicar por a mais b, ou seja, 2 raiz de 2 mais 2. 2 raiz de 2 mais 2. Mesma coisa, numerador e denominador. Então, vai ficar 8, que multiplica 2 raiz de 2 mais 2. E o denominador, aqui eu tenho a menos b, então aqui é a mais b. Então, é a ao quadrado, que é 2 raiz de 2 ao quadrado, menos, aqui, menos 2 ao quadrado. Então, aqui nós podemos fazer o seguinte, ó, 8, que multiplica 2 raiz de 2 mais 2. Aqui você pode multiplicar ou não, mas eu geralmente deixo aqui porque pode simplificar com o denominador, esse 8, fica mais fácil. Depois a gente, caso não dê para simplificar, você pode fazer a multiplicação. Mas vamos continuar. Então, ó, 2 raiz de 2 ao quadrado, isso é 2 ao quadrado, que é 4, vezes raiz de 2 ao quadrado é 2, que cancela a raiz com o expoente. Então, isso aqui fica 8, menos 2 ao quadrado, 4. Então, fica 8, que multiplica 2 raiz de 2 mais 2 sobre 4. E aí, dá para a gente simplificar, ó. Então, deixa até o final. Então, a resposta é 4, que multiplica 2 raiz de 2 mais 2. Ou, se você quiser fazer a multiplicação, você pode multiplicar, distribuir. Ou seja, fica 8 raiz de 2 mais 8. Isso aqui também pode ser de forma fatorada ou fazendo distributivo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.